Olá, eu gostaria de compartilhar com você a partir de uma pergunta. Será que a Bíblia é a verdade? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Tem aqui em 1 Coríntios capítulo 15, dois versículos interessantes que dizem assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E eu quero destacar a expressão segundo as Escrituras. Partindo desses dois versículos, eu quero então tentar responder a esta pergunta dizendo que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Nessa expressão, segundo as Escrituras, isso me diz que todo esse plano de Deus de trazer ao mundo o seu Filho, né? Ele veio no primeiro advento como servo sofredor para morrer e dar a sua vida para perdão dos nossos pecados, né? Para ser o Salvador do mundo. Então aí eu vejo que, segundo as Escrituras, significa que Deus teve um plano. Deus fez um plano muito detalhado, com muitos pontos importantes, para que a gente pudesse examinar, verificar ao longo dos acontecimentos, dos registros factuais, dos registros dos fatos, que realmente Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, e que tudo aquilo que ele fez ou que aconteceu com ele estavam previstos nas Escrituras proféticas. Muitas coisas foram registradas, muitas. Vamos dizer só algumas. Jesus viria ao mundo e nasceria como uma criança como nós. Só que ele nasceria de uma mulher virgem, que não teria contato com nenhum homem. Então Maria, a mãe de Jesus, a Bíblia fala, sim, quem profetizou isso foi Isaías. Então Maria, a mãe de Jesus, estava casada com José, mas eles não tinham coabitado. É interessante que a Bíblia fala sobre isso, né? Antes de coabitarem, ela se achou grávida do Espírito Santo. Isso foi tão chocante para José, o seu marido, que ele tentou deixá-la secretamente. Mas o anjo do Senhor falou com ele e disse assim: não, José, isso daí é o que está escrito nas Escrituras. Isso aí, o que está acontecendo, é o que foi profetizado, né? Maria está esperando o Filho de Deus. Você vai colocar o nome dele de Jesus e ele será o Salvador, salvará o seu povo dos seus pecados. Uma outra referência interessante também, bastante marcante, é que Jesus seria uma pessoa que seria rejeitada pelo seu próprio povo. E é interessante que Jesus foi rejeitado pelo povo de Israel. E outra referência profética dizia que ele seria entregue pelos seus líderes, os líderes religiosos da sua nação, para uma nação gentia, para um povo gentil. E de fato, Israel naquela época estava sendo dominado pelos romanos e Jesus foi entregue aos romanos para ser morto. E outro detalhe, Jesus teria que morrer por crucificação. E era interessante que os romanos eram o único povo que matava os seus inimigos por crucificação, isto é, crucificados numa cruz. E você vai ver isso aí desde Moisés. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, e aí Jesus disse assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim o Filho do Homem também será levantado. Então tudo estava profetizado, todos os detalhes, e que Jesus morreria, e que o seu corpo seria sepultado também na terra e passaria 3 dias. Aí então está profetizado nas Escrituras desde o profeta Jonas, que assim como Jonas, disse Jesus, né? Ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também estará no coração da terra. E Jesus falou isso, linkando a profecia de Jonas antes da sua própria morte. Então isso se cumpriu literalmente. Jesus foi morto e sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Também estava profetizado que ele ressuscitaria. No período, no momento da sua morte, mais 2 referências eu queria mencionar, que são detalhes importantes. Diz também que ele teria as suas vestes como objeto de sortes, né? Eles lançariam sortes sobre as suas vestes. Então isso aconteceu. Os soldados romanos lançaram sortes, né? Eles disputaram as vestes de Jesus. Também dizia um outro detalhe impressionante, interessante, é que a túnica de Jesus não seria rasgada, não seria dividida. De fato, eles lançaram sorte sobre a túnica e não dividiram a túnica. Uma outra referência também particularmente importante, né, muito interessante, é que a profecia dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E de fato, Jesus, daqueles 3 que foram crucificados naquele dia, só Jesus não teve os seus ossos quebrados. E assim se cumpriu literalmente mais esta escritura. E que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ele ressuscitou, passou mais de 40 dias com seus discípulos
né, ensinando as últimas coisas e depois voltou ao céu, foi assunto ao céu visivelmente. O que a gente pode concluir então? É que, segundo os entendidos, nenhuma profecia pode se cumprir depois de 20, 30 anos, né, se não for algo vindo de Deus. E dizem também que ninguém pode dar mais de 3 ou 5 referências detalhadas e que podem e que seriam possíveis acontecer em 30 anos mais ou menos. Mas as profecias acerca de Jesus foram pronunciadas séculos e até milênios antes da vinda de Jesus. E todas elas se cumpriram detalhadamente. Eu tenho anotadas 250 referências sobre Jesus e sobre a vinda de Jesus como servo sofredor para dar a sua vida e morrer para o perdão dos nossos pecados. Então eu não tenho a menor dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que Deus realizou um plano bem detalhado, bem específico sobre Jesus, para nos mostrar, para nos dar segurança de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que Jesus é o Salvador dos homens e de que nós podemos confiar nas Escrituras e podemos confiar em Jesus de todo o nosso coração. Que Deus abençoe e um grande abraço.